O que uma mulher no cárcere, uma pessoa idosa e um imigrante têm em comum? Todos eles precisam de uma voz para existir no mundo. Quando eu trabalhava no projeto Literatura e Cárcere, que é um projeto de extensão da UFJF, e ele consistia em vários grupos que se organizavam para ir toda semana, às terças-feiras, no presídio aqui em Juiz de Fora. E nós fazemos visitas às mulheres que eram pré-selecionadas pela direção do próprio presídio, pela administração, para participarem desse projeto. E o projeto consistia em leituras coletivas. Elas recebiam ali uma leitura indicada, né? Livros como Prisioneiras, do Drauzio Varela, por exemplo, e diversos outros temas. E cada turma eram 4 terças-feiras por mês e as turmas eram divididas cada uma em uma dessas semanas. E aí existia uma coordenação, eu fui coordenadora de uma dessas turmas, que selecionava essas leituras. Cada coordenador voltava uma vez por mês, mas podia ir como acompanhante das outras coordenadoras nos demais grupos. Mas era responsável por uma turma, eu era responsável por uma dessas turmas. E como funcionavam as visitas? Nós entrávamos, informávamos qual era o livro que estava disponível. Normalmente tinha uma biblioteca no próprio presídio, né? Tem uma biblioteca lá com algumas seleções. Então, dentre essas seleções, nós escolhíamos de acordo com a quantidade de mulheres por turma e a disponibilidade dos livros, levávamos para elas para que elas pudessem ler. E aí, na visita seguinte, com aquele coordenador, aquela coordenadora responsável, nós voltávamos para poder discutir aquela leitura, falar um pouco sobre aquilo. Também, antes, né, a gente tinha uma pré-seleção, porque tínhamos acesso às listas de livros que estavam disponíveis na biblioteca, então era mais tranquilo para que pudéssemos escolher previamente e já nos preparar para uma conversa inicial ali naquele momento da visita. E depois elas passavam por um processo de avaliação que comprovasse de fato aquela leitura, e aí cada coordenador planejava como faria isso, desde que tivesse como comprovar para o sistema judiciário lançar a remissão de pena. A cada livro lido, 2 dias de remissão da pena. E nessas visitas, na verdade, a gente não ficava lendo o livro com elas, né? Elas passavam um mês lendo o livro para que quando a gente voltasse, pudéssemos fazer algum tipo de avaliação que comprovasse, de fato, essa leitura do livro. E durante as visitas, nós levávamos lanche, era um lanche compartilhado, que o grupo que ia, né, geralmente 5 a 7 pessoas, se organizava, todas mulheres, né, em geral, assim, eram todas mulheres que participavam do projeto, e nós levávamos ali um lanche, né, contribuindo, todo mundo contribuindo da forma que podia, para poder dividir para todas elas ali. Então, era um momento, na verdade, de conversa, de acolhimento. O triste é que, para muitas daquelas mulheres, nós éramos a única visita que elas recebiam. Então, assim, foi duro ver o quanto que essas mulheres estão abandonadas por suas famílias e muitas vezes pelo próprio sistema. Então, muitas vezes, a partir do momento que aquela mulher vai para o sistema prisional, ela é abandonada pela sua família, não recebe visitas recorrentes. Então, e muitas delas também estão fora do seu estado de origem, de nascimento, e aí não recebem, não conseguem estar perto das suas famílias. Então, isso era um problema muito constante que a gente encontrava ali naquele lugar. E educar é antes acolher o silêncio do outro. Ali, a literatura era a única ponte que elas tinham com a liberdade. Já no projeto de inclusão para pessoas idosas, o cenário é outro. Não há uma privação de liberdade, mas há uma privação de autonomia e muitas vezes uma exclusão social. Porque como as novas tecnologias já estão inseridas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando nós não temos acesso ou quando as pessoas não conseguem acessar a isso, a esse conhecimento, ter esse letramento digital, elas vão acabar excluídas da sociedade e dependentes de outras pessoas. Então, no projeto de inclusão para pessoas idosas, a gente fala sobre autonomia, perder esse medo de aprender aquilo que é novo,
num mundo que muda tão rápido. É muito gratificante quando as alunas, ao final do curso, né, ao final das oficinas, trazem um feedback para a gente. A maioria dos participantes é mulher. E uma delas me marcou bastante, que era o tanto que a família e os filhos em si controlavam o seu uso das tecnologias, do seu próprio celular. Quando ela chegou, ela tinha medo de trocar a própria foto de fundo do seu celular, porque achava que o filho talvez ia brigar com ela. E a gente começou a trabalhar essa questão da autonomia dentro da sala de aula. E no final do curso, ela relatou pra gente que conseguiu abrir a sua conta, consultar a sua conta no banco, consultar o seu saldo sozinha e ter uma liberdade de não estar sendo monitorada o tempo inteiro por outras pessoas. Afinal de contas, o dinheiro é dela, ela viveu toda uma vida a ponto de se aposentar no seu trabalho e agora ter acesso a esse dinheiro, a conta bancária, a e-mail, a tudo que ela precisa fazer dentro do seu próprio celular. Então, isso foi um passo incrível de autonomia, um grande exemplo que ficou dessa experiência. A inclusão digital não é sobre ensinar botões, é sobre não deixar a pessoa idosa ficar invisível, muitas vezes, para a própria família. Por que não usar as tecnologias para facilitar a nossa vida? Como, por exemplo, o ensino e aprendizagem EAD. Na minha experiência com português como língua adicional, ensinando português para imigrantes, muitas vezes refugiados, mas também pessoas que tinham interesse em vir para o Brasil para fazer algum curso, para trabalhar, ou mesmo para residir aqui no Brasil, e até para visitar o nosso país. Mas a maioria dos alunos e das alunas buscam em si ser compreendido. É um prazer que a gente subestima muito. Mas saber a nossa língua para eles, para esses imigrantes e muitas vezes no quadro de refugiados, é poder viver em um outro país, em uma outra cultura e também conseguir sobreviver. Porque se eles fossem num atendimento médico, por exemplo, sem saber a nossa língua, eles não conseguiriam ser entendidos. Muitas vezes, esses imigrantes, eles vêm formados em seus países, eles têm alguma formação que possa contribuir até mesmo com a sociedade e não conseguem exercer sua profissão por não saber a língua. Então, não saber a língua é uma dificuldade muito grande. Mas, além disso, tem a questão da própria identidade. Ensinar uma língua diferente envolve todo um contexto de cultura, de compreensão de si mesmo e dos outros. Então, é como buscar uma identidade para si em outra língua. Se um imigrante não tem o domínio, o conhecimento da língua, ele ou ela pode ser um estrangeiro para si mesmo. A oratória e a linguagem são ferramentas sociais para dar autonomia, visibilidade, permitir a participação social em qualquer contexto. E pensar a comunicação no contexto de uma educação humanizada é transformar a técnica em vida. Comunicar é um ato de coragem e ensinar é um ato de amor. E a oratória não é um dom, é um método de conexão. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários o que você achou sobre todas essas experiências que eu compartilhei com você.